Hoje eu vou analisar vários designs de rua e te dar várias dicas de como você pode melhorar o seu design apenas se atentando a pequenos detalhes que você nunca parou para pensar, aqui em Londres. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, hoje aqui em Londres. Agora vem comigo procurar e analisar os trabalhos de designers que a gente nem conhece. Bora lá! Aqui nesse primeiro design da Caspas, presta atenção nas cores, na tipografia e na forma como é distribuído os elementos. Aqui a gente tem foco total no produto para despertar o desejo, tem uma tipografia gentil, doce e agradável, juntando com cores doces também, que é o marrom, o rosa e esse bege aqui. E aqui você tem essas setas com o nome de cada um desses produtos. Isso aqui é sensacional, porque você tem uma composição que combina com o cliente, combina com o público e chama atenção porque é doce. Essa divisão aqui, ela não existe, tá? Ela é só um reflexo do telhado, da onde eu tava tirando a foto, e do vidro em relação ao céu. Tá vendo que tem um prédio aqui? Então ignora isso aqui. Mas é um gradiente desse rosa chá para um bege branco que se conecta aqui com esse mármore de onde foi tirada essa foto. Sensacional. Já no segundo design, a gente tem essa moça muito simpática aqui, me olhando, fotografando essa imagem. Aqui eu tenho uma observação que já vai ficar como um ensinamento para você. Como nessa época aqui era verão em Londres, eu percebi que a maioria dos designs criados lá usam cores bem fortes, cores do verão, verde, amarelo, laranja, e essa é a importância de você conhecer o local, conhecer o público, porque se o público está acostumado com essas cores no verão, você chamar a atenção deles usando essas cores vai dar muito mais resultado para o seu cliente. Então, por mais que você esteja falando de doce, de chocolate, de morango, usar uma cor verde, nesse caso aqui funciona, porque se trata do verão. Inclusive tem a palavra verão aqui, junto com a palavra refresh, que é de refrescar, que tem a ver, tem conexão com esse verde aqui. Essa é só uma observação para você poder aplicar no seu design sempre que possível, combinando cores, épocas do ano e público-alvo. De todo modo, esse design é um design que não tem muito segredo, simplesmente você tem uma chamada no centro, chamando toda a atenção para o centro, com imagens ao redor. Uma disposição bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Imagens de qualidade, bem grandes, bem produzidas, com um recorte bem feito e posicionadas de forma aleatória. Em termos de tipografia, você só tem essas duas aqui. Essa principal que está atrás e esse pequeno detalhe que é o que eu sempre falo sobre a utilização de fontes manuscritas de forma sutil e que seja legível. Também da mesma forma que esse recorte é do reflexo do espelho. Mas aqui você tem um gradiente do verde para o rosa com um centro branco. Também fantástico esse design aqui, por mais simples que ele seja. Já em relação ao terceiro, que também é da Caspas, que nome mais estranho para uma doceria, você tem um foco em um público específico. Tá vendo aqui? Ramadan Karim. Então aplicar esses detalhes relacionados ao público faz muita diferença. Da mesma forma que no primeiro design a gente tem o foco total aqui nos produtos, com imagens bem grandes, bem produzidas, uma sombra na parte de baixo que poderia estar muito melhor, mas de todo modo não tá tão ruim, mas poderia estar melhor, e aqui em cima uma combinação de fontes simples também. Então você tem aqui um patternzinho atrás de estrelas, não chega a ser um pattern, mas está ali distribuído de uma forma como se fosse. Já em relação à combinação de cores, você tem esse rosa escuro, que mais parece um vermelho, mas é um rosa bem escuro, porque a gente está falando de doce. Tem esse verdinho aqui para dar uma quebrada nessas cores quentes, e tem esse fundo bege, quase caramelo, também relacionado aos doces. Já nesse design aqui a gente tem bastante barulho, porque se trata de uma apresentação de teatro. Obviamente um musical, porque está escrito aqui, né? Nesse design aqui o que eu quero que você preste atenção é nos detalhes, na composição. Tudo casa perfeitamente. Você tem aqui essa explosão
no fundo, que tem fogo, que tem estilhaços para todo lado. Você tem essa fonte estilo stencil, que também tem esses estilhaços nas laterais, o que fez muita diferença e que casou perfeitamente nessa composição. Da mesma forma que na parte de cima, não é simplesmente uma fonte aplicada, você tem aqui alguns detalhezinhos também que fazem parte. Obviamente a fonte não vem assim, ela deve vir só com esses desgastes aqui, mas aqui você tem algo que foi adicionado. Fora isso, você tem aqui um texto 3D, que se você prestar atenção, tem pequenos flares bem sutis. Na parte de baixo você também tem fogo, tem explosão, tem ruído. A textura que foi aplicada sobre isso aqui combina perfeitamente com esse material, e por mais bagunçado e barulhento que você tenha esse design, você consegue entender do que se trata. E claro, aqui na parte de baixo, nas informações mais importantes, você tem a data, tem o local, com um contraste muito interessante, um fundo preto, liso, com a textura, claro, mas sem barulho, porque a transmissão da mensagem aqui embaixo é prioridade. Nesse design aqui eu quero que você preste bastante atenção na análise que eu vou fazer, porque aqui você vai entender o significado de dar resultado para o cliente. Por quê? Aqui o designer está chamando a atenção total para uma coisa muito importante, o nome de um ator muito conhecido, que é o Tom Hanks. Depois disso, vai chamar a atenção para o produto, que se trata do Tom Hanks, ou pelo menos é isso que eu entendi. Mesmo que não seja isso, é isso que a pessoa vai entender e ela vai se interessar simplesmente por essa mensagem que ela entendeu aqui. Depois que ela recebeu essas informações, ela vai ver o restante dos textos se interessar para elas. Porque esse design está na entrada do metrô e normalmente as pessoas que estão passando pelo metrô estão com pressa, não tem tempo para ficar lendo o textinho pequeno. Então, se você chamar a atenção Tom Hanks e colocar a capa de um livro num lugar onde as pessoas estão habituadas a ler e a comprarem livros, ela vai procurar esse livro para comprar, mesmo que ela não tenha lido nenhuma das outras informações. Esse é o ponto. Aqui nesse design você tem só um fundo preto, liso, com uma textura bem sutil e esses detalhezinhos na parte de cima e embaixo que remetem a filme. O restante dos detalhes que você está vendo é reflexo do vidro lá do metrô. Já esse design aqui é para a apresentação de uma exposição de dinossauros montados com Lego, ou pelo menos é isso que parece ser. Eu posso estar enganado, mas aparentemente é isso que parece ser. O ponto aqui nesse design é o seguinte, olha só que ele está bem próximo da divisão da proporção áurea. Isso significa que a maior atenção vai ser chamada pela imagem e depois para os textos. Esse dinossauro virado para o texto, que também está criado com esse estilo de blocos para simplificar o fluxo, porque se você tivesse essa imagem virada para o outro lado, ela estaria apontando para um ponto de escape. Isso não é interessante. Textos alinhados na direita é interessante? Nem sempre, mas quando as informações não forem muito grandes, não tem problema você fazer isso. Também você não vai conseguir ver muito bem aqui a parte do fundo, mas tem aqui esses detalhes de folhas parecido com isso aqui. A imagem, por ser a maior desse design, é a que chama mais atenção, seguido do texto que está no amarelo e também está bem grande. Isso aqui faz parte da hierarquia visual e também da hierarquia das cores que eu ensino no curso Designer de Outra Dimensão. Inclusive eu criei a pirâmide alfa para explicar melhor isso aqui e simplificar de uma forma que você vai conseguir aplicar a qualquer momento. Esse design aqui a gente vai ter que analisar ele com bastante cuidado, porque esse é o tipo de design que eu particularmente não gosto. Tem muita informação, é muito bagunçado e na maioria das vezes é difícil de compreender a mensagem do que se trata, que são designs voltados para festa ou para eventos. Na maioria das vezes é feito dessa forma. De todo modo, a gente tem uma textura que casa perfeitamente com esse estilo de design, que é esse efeito estilo impressão, postscript ou alguma coisa nesse sentido. Também temos a atenção máxima aqui para esse título enorme no amarelo, depois seguido para o All Day Party,
como esse fundo está totalmente nítido, as outras informações acabam ficando prejudicadas por causa da atenção que é dividida entre texto e imagem. Um desfoque nessa imagem do fundo ajudaria, mas talvez atrapalharia na transmissão da ideia, da mensagem que essa imagem transmite. De qualquer forma, a gente tem alguns pontos negativos nesse design, e um deles é o excesso de fonte, de tipografia que você tem aqui. Você tem essa fonte aqui que tem esse S horroroso, esse C que nem parece um C, de tão próximo que tá. Tem essa fonte aqui do All Day Party, que é interessante. Essa daqui de cima, que é outra fonte. Essa daqui de cima, que já é outra fonte. E juntando tudo, você tem uma tonelada de fontes em excesso aqui que não combinam entre elas. E para poder ter contraste nesse texto, o designer só teve a única opção de colocar uma sombra ali no fundo. Ele também teria a opção de ter colocado contorno. E graças a Deus ele não fez isso, porque teria ficado muito pior. Mas já você vai entender por que eu quero que você dê atenção nos dois próximos designs, que é esse aqui e o próximo que a gente vai ver agora. Já esse design aqui, olha a diferença. Você não tem informação nenhuma. Você tem o ROX, um X gigante, um QR Code e uma logo ali no canto. Se você quiser escanear o QR Code, fica à vontade e você vai entender do que se trata esse design. Esse design aqui eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Se trata de um design simples que desperta a curiosidade do que é que se trata essa porra desse design. Quando você entrar no site, você vai ver do que é que se trata. E assim que você começar a navegar pelo site para onde esse QR Code vai te mandar, você vai entender o significado de OROX. Aqui não tem nenhum segredo. Simplesmente tem um espaço vazio enorme aqui na parte de baixo para chamar atenção para esse OROX e esse X enorme aqui em cima sem significado nenhum. Por que eu quero que você preste atenção nesses dois designs que eu acabei de mostrar? Porque é assim que eu encontrei eles. E na filmagem você viu. Qual design aqui chama mais atenção? Para alguns vai ser esse do meio, para outros vai ser esse aqui, mas para mim foi esse aqui, porque tem menos informação. Meu cérebro consegue processar melhor a imagem completa. Já nesse aqui eu ignoro completamente e esse aqui me chama um pouco mais de atenção simplesmente porque tem menos informações que esse aqui. E é isso que eu quero que você preste atenção, porque a posição do design é que vai fazer total diferença. Se você souber onde vai ser aplicado esse design, você consegue escolher entre um design simples e minimalista ou um design sobrecarregado e maximalista. Essa é uma das formas de você aprender design através do trabalho de outras pessoas, simplesmente analisando pontos e detalhes que você pode usar para aplicar no seu próprio design. Agora, se você quiser descobrir como ser um bom designer, aqui tem outro vídeo que eu gravei aqui em Londres para te ajudar. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que adora copiar de você. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.